O TJ Paulista, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que a amamentação pode ser usada para redução de cumprimento de pena de uma detenta. No caso julgado, a mulher está presa desde 2022 por furto e foi condenada a 6 anos de reclusão. A Justiça aceitou um pedido da Defensoria Pública do Estado que alegou que a amamentação se enquadra no conceito de economia do cuidado e, por isso, pode ser equiparável a trabalho. O órgão defende também a redução de tempo de cumprimento de pena por meio do trabalho doméstico, com foco em mulheres em prisão domiciliar ou que cumprem pena com monitoramento eletrônico. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que achou desse entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão tomada, usa a amamentação como um dispositivo que pode atenuar a pena de uma detenta. Eu achei curioso que a Defensoria alegou na defesa que a amamentação se enquadra no conceito de economia do cuidado e pode ser equiparável a trabalho, Mota. Eu não tenho a mínima ideia do que é economia do cuidado, mas eu também não sou ninguém para questionar a decisão de um tribunal. Mas eu vou dar um palpite. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. É só um palpite, gente. Para mim, a mulher que está realmente preocupada com seus filhos, que realmente valoriza o cuidado com eles, que realmente entende a importância de ser mãe, essa mulher não comete crimes, porque essa mulher jamais aceitaria o risco de ser separada dos seus filhos. Da mesma forma que o homem ou a mulher que valorizam o convívio com a família não mandam matar os pais, nem matam a própria filha. Mas, como eu disse, é só um palpite. Pois é, esse caso em questão trata de uma detenta condenada a 6 anos de reclusão por furto. De acordo com o Tribunal de Justiça, o fato de amamentar ou ter amamentado poderá diminuir a pena dela. Você, Cristiano Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que achou dessa interpretação? Porque é disso que se trata, né? Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, boa noite, Mota, e a nossa querida audiência que nos prestigia, todos a gente aqui nos Pingos nos Is, e a gente, brinda a nossa audiência hoje com esse assunto maravilhoso em que a economia do cuidado é extremamente importante para reduzir penas aqui no estado de São Paulo. Eu fico imaginando quais os argumentos que serão usados agora quando as detentas ou os detentos, afinal de contas, cuidado é de todos, não é só de mulheres, pode ser de homens também. Sério, olha, eu passei hoje o dia cortando as minhas unhas, eu aparei os meus cabelos, eu fiz limpeza de pele. Ora, eu mereço ter a minha pena reduzida. E aí eu vou lembrar, essa detenta condenada a 6 anos de prisão, a gente não tem informação aqui, mas não necessariamente ela ingressou no sistema prisional grávida. E aí a gente vai ver que as detentas perceberão que engravidar durante o cumprimento de pena é um benefício, porque a partir da amamentação poderão diminuir as suas penas. Quer dizer, eu não consigo enxergar nenhum aspecto correto, lógico, que esteja alinhado com a expectativa que a população tem no Brasil, que é muito básica, é muito elementar, que preso cumpra a pena a que foi condenado. Será pedir muito? Pois é, também Luiz Felipe Dávila com a gente aqui nos estúdios em São Paulo. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. É preciso reconhecer a importância da amamentação para a criança, para o recém-nascido. Há uma série de benefícios para a saúde da criança. Agora, se utilizar desse ato para reduzir a pena imposta a uma criminosa, não parece fazer muito sentido, inclusive para vários juristas. Com certeza, Caniato. Boa noite a você, ao Beraldo, ao Mota e a toda a nossa audiência. Bom, a primeira coisa é o seguinte, é a elasticidade da justiça ao interpretar a lei e conceder um benefício de redução de pena que não está escrito em nenhuma lei, nenhum código penal, nada. Então, assim, sempre nos preocupa a elasticidade da interpretação da lei. Isso sempre abre brechas para inovações como essa. Agora, desde quando amamentar pode reduzir a pena?
Amamentar é fundamental para a mãe, para o filho, mas não como redução de pena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se a justiça não compreendesse a correlação entre uma coisa e outra. Porque ao fazer isso, cria-se um incentivo perverso, como bem disse já o Beraldo e o Mota, que na verdade agora as presas vão todas engravidar nas visitas íntimas, porque isso aí vai ser um atenuante de pena. Não é esse o objetivo. Então, assim, é uma decisão absurda da justiça, uma interpretação que foge tudo ao que está no Código Penal e, além de tudo, cria um incentivo perverso. É que é para aumentar a população de crianças carcerárias para que as mães possam diminuir a pena a ser cumprida. Espero que essa decisão caia no Superior Tribunal Federal. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Agora, Mota, esses aspectos destacados especialmente pelo Cristiano Beraldo, esse precedente perigoso que se abre a partir dessa interpretação do Tribunal de Justiça de São Paulo, quase que abrindo justamente uma lacuna para que as detentas, nas suas visitas íntimas, fiquem estimuladas a engravidarem, porque aí sim poderiam reduzir sensivelmente a pena. Inclusive, o cálculo que é feito, se equiparável ao trabalho, as mulheres têm direito a 180 dias com as crianças. E no que tange a redução da pena por dia trabalhado, são 3 dias trabalhados, você reduz 1 dia de pena. Ou seja, as mulheres que amamentassem as crianças conseguiriam reduzir 2 meses de pena. Fica imaginando aquela detenta que acaba emendando uma gravidez na outra, né, Mota? Essa consequência é facilmente percebida para qualquer um que não esteja cego por ideologia ou por uma ideia fixa de que o criminoso é um pobre coitado. Imaginem vocês, se um criminoso, um bandido, sequestrador, estuprador já é um pobre coitado que não tem culpa, a culpa é nossa, é da sociedade, imagine uma mulher grávida que foi presa. Essa, então, não tem culpa de nada. A culpa é nossa 3 vezes mais. E eu não vejo nisso aí nenhum benefício para as crianças. É como o Cristiano Beraldo disse. Na verdade, se está fazendo um malefício para as futuras crianças que serão produzidas justamente para servir como método de sair da cadeia mais rápido. É como eu disse aqui, o maior mal para uma criança não é não poder ser amamentada pela mãe que está presa. O maior mal da criança, nesse caso, é ter uma mãe criminosa. É isso que a gente tem que dizer. Será que não há mais coragem nesse país para dizer isso? Que criminoso tem que ser punido, independente da situação, independente de quem seja, independente do cargo, independente se é o pai ou mãe, cometeu o crime. Pensem na mãe que perdeu um filho assassinado por uma criminosa que está cumprindo pena e que agora vai ter a sua pena diminuída porque está amamentando. Isso não faz absolutamente sentido nenhum. Pois é, se nós ampliássemos essa discussão, Cristiano Beraldo, e muitos juristas, inclusive, advogados, comentaristas políticos, entendem que há muitas inovações e interpretações da justiça que são questionáveis. Todo esse cenário pode culminar em qual situação? Uma situação perigosa no que tange insegurança jurídica, inclusive? Essa situação já se abateu sobre nós, Caniato, porque a gente vê que em diversos aspectos, sejam questões políticas, sejam questões criminais, sejam questões quaisquer, a livre interpretação da lei, ela vem tomando uma proporção assustadora. Não é possível que a sociedade brasileira vai tolerar essa flexibilidade em cima daquilo que está registrado na lei, nos códigos legais brasileiros. A gente vê, e eu tenho sido um crítico ferrenho da nossa Constituição de 88, pelo fato dela não mais se adequar à realidade do Brasil por vários aspectos, e ela promoveu essa queda de braço que existe hoje entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. Câmara não, na verdade o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e a gente vê Tribunal de Justiça de São Paulo, não é só aqui, a gente viu a magistrada muito preocupada com o preso que estava ali passando frio, né? Porque a sala estava com o ar-condicionado muito gelado, então põe ali um casaquinho, traz uma
um chazinho quente, os presos que não pode acabar com a saidinha, porque senão o governo, olha só, a cabeça do governo, o governo não quer acabar com a saidinha porque tem medo que haja rebelião, ou seja, o governo assume a sua própria incompetência de lidar com a população carcerária e fica defendendo coisas absolutamente indefensáveis do ponto de vista da ótica da sociedade brasileira, que vem sendo acuada a cada dia por essa bandidagem que está nas ruas. Então, a mensagem que vem dessa criatividade de interpretação da lei, Caniato, ela se manifesta contrária à sociedade de bem. E a gente tem que se perguntar o seguinte: o Brasil, cada vez mais, tem se tornado um país onde não vale a pena ser honesto, não vale a pena cumprir a lei, porque tudo o que se faz é para favorecer quem está transgredindo a lei. E a pergunta é: até quando vamos aguentar isso? Para fechar você, Dávila, as inovações e as interpretações da nossa justiça podem ter quais consequências para a nossa sociedade? Olha, o que distingue o Estado do Direito do Estado arbitrário é justamente que no Estado de Direito se cumpre o que está escrito na lei. E o Estado arbitrário tem esta elasticidade ou essa criatividade, como disse o Beraldo, na interpretação da lei. E isso é que causa o que nós chamamos da insegurança jurídica no Brasil. Então, no Brasil, nós vivemos cercados de insegurança jurídica porque os juízes não pensam no cumprimento da lei, eles pensam em dar a sua interpretação pessoal da lei. E isso é, sim, o caminho para o arbítrio. E o arbítrio conflita com o Estado democrático de direito. Pois é, essa é uma informação importante que a gente divulga para a nossa audiência. Presas que amamentarem podem sim ter a pena reduzida, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente amplifica essa reflexão e esse debate com os nossos analistas. Mota, vi você no seu laptop fazendo algumas anotações, a gente sempre curioso quer saber o que você escreveu, né? Acho mais uma vez, é muito importante a gente lembrar, Caniato, e eu estou falando aqui diretamente para alguns juristas. Nós não estamos num debate acadêmico, numa sala de um curso de direito. Nós estamos falando da vida real. Nós estamos falando de um país que é vítima de uma onda de crimes sem paralelo no mundo ocidental. Eu tenho o número aqui de cabeça. Só entre os anos de 2003 e 2018, foram assassinados no Brasil 875 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas. Imaginem 1 milhão de enterros, 1 milhão de covas em cemitérios, 1 milhão de famílias desesperadas porque perderam um pai, um filho, uma mãe, iguais a essas que estão amamentando. Como é possível, no meio de uma crise como essa, a gente ter no nosso Estado instituições que dedicam, né, que parece que dedicam quase todo o seu tempo a lutar pela causa dos criminosos presos? Essa discussão não pode acontecer num vácuo moral. Mais uma vez, eu digo a essas pessoas, vocês não estão num debate acadêmico no curso de Direito. Vocês estão lidando com a vida de milhões de pessoas, com um sofrimento incontável. Vocês são responsáveis por isso. Cada decisão que é tomada, como essa, tem impacto. Pessoas vão sofrer, pessoas vão morrer. Porque a mensagem dessa decisão e de outras semelhantes é muito clara. No Brasil, sempre tem um jeitinho para aliviar a barra do criminoso. Pois é, esse é um assunto que repercute muito, inclusive, com a nossa audiência, várias pessoas se manifestando. Talvez nossos comentaristas queiram fazer mais uma parte. Você, Beraldo, quer fechar, fazer um complemento, por favor? Não, assim, o que me preocupa muito, Caniato, é esse abismo que vem sendo cada vez maior entre as pessoas que vivem a vida real do Brasil, que estão aí nas ruas, que estão trabalhando, encarando o trânsito, pegando ônibus, indo de um lado para o outro, para poder fazer esse país funcionar, porque somos nós que fazemos esse país funcionar. E aí você vê o Poder Judiciário que consome mais de 110 bilhões de reais todos os anos para custear essa mega estrutura do Poder Judiciário, que vai atuando de uma forma cada vez mais distante da realidade.
Isso é que me preocupa tremendamente, porque nós não estamos num ciclo que se encerra, nós estamos numa marcha que ela só se aprofunda. E quanto mais isso se aprofundar, pior será para o Brasil como um todo. É preciso encontrar caminhos para que o nosso sistema judiciário se reconecte com a realidade do povo. E só assim a gente conseguirá ter um Brasil mais justo.